Faço todos bem-vindos à redução de danos, @ouse, _crer. E quero falar de um amigo que veio aqui apoiar o Ouse Crer, Rodrigo, né? Grande fera. Conheci ele aí num domingo aí passado aí, lá no Ziriguidum lá. Nós estamos cheios de projetos e aí viemos trocar parceria aí. Dá uma olhada aí no canal dele aí que eu vou deixar na descrição do vídeo. E um cara cheio de talentos, né? Com superpoderes, que nem ele fala, veio trocar uma ideia com nós aí. Então, com vocês, Rodrigo. Não se esqueça de deixar seu like aí e compartilhar esse vídeo aí numa boa. Então a gente pode, né, meu amigo, nós se conhecemos no final de semana, podemos trocar um papo, né, nesse final de semana aí. E vamos dar seguimento ao nosso trabalho da Ouse Crer, né? A redução de danos, @Ouse Crer. Muito obrigado, Scooby, pelo convite, pela oportunidade, por disponibilizar o espaço no teu canal. E eu sou um grande admirador da arte e da cultura de rua em geral, né? E apoio também, né? Sempre que eu posso, eu faço vídeos ali com o pessoal que fica ali nas sinaleiras, ali fazendo malabares, para divulgar um pouco do trabalho deles, né? Para dar um apoio, um incentivo, assim, porque a gente sabe da nossa batalha diária, né? Que ali o cara tá ali, ele não tá pedindo nada, né? Ele tá vivendo ali do trabalho dele, né? Ele tá trabalhando, na verdade, né? Ele faz uma arte ali em troca de algumas moedas ali, né? Porque o pessoal também às vezes não se conscientiza assim que esse é o famoso mangueio, né? é o famoso mangueio, né? Porque eu também fiquei um período assim, né? Com a minha poesia, né? Minha arte de rua também, né? Quando eu ia nas paradas de ônibus, ali distribuir pro pessoal, mas é uma coisa assim muito gratificante, não era nem tanto pelo dinheiro assim, mas o mais legal era ver a reação das pessoas, através da tua arte, assim, sabe? De tu poder passar uma mensagem positiva, que a minha abordagem era assim, uma poesia para alegrar o dia, né? Assim, para contrabalançar esse ciclo assim, que a gente tem de tantas notícias de corrupção, criminalidade, sabe? De aquelas coisas assim mais sensacionalistas, né, que assim te deixam até sem esperança, né, de achar que não tem mais solução ali para a vida ou para o mundo, né. Então, e às vezes tu acorda de manhã assim, tu não tá num dia bom, né, tu tá de mau humor, tu tá estressado com alguma coisa, tem algum problema para resolver, né. Então, chega ali, dá uma mensagem, né, passa um poema ali que a pessoa lê e já ilumina o dia da pessoa, né? Tipo, é uma caridade moral que a gente acabou fazendo, né? E daria para escrever um livro, só relatando as minhas experiências, assim, com os poemas, né? Assim, de conversar, troca de ideias, assim, né? O ser humano, assim, ele anda muito carente de atenção, né? De ter alguém para conversar, para trocar uma ideia, para desabafar também, né? E às vezes chegava ali, deixava um poema e aí a pessoa começava a falar assim, que bom que tu trouxe essa mensagem para mim, porque eu tô numa fase boa agora, tô desempregado ali, tudo, sabe? É legal porque daí tu dá um complemento, assim, porque o poeta ele tem que ser um pouco psicólogo também, né? Ele tem que ter uma sensibilidade e uma empatia, assim, para se colocar no lugar do outro ali, né? E ouvir o que o outro tem a dizer, né? E dar uma atenção especial, muito importante. Isso assim, que eu não. Quando eu entrei na galera, né? Na roda da galera, onde que agora eu. Né? Eu não dava muita importância pra isso. Eu via o pessoal falando, né? Na arte e cultura de rua. Eu cheguei de gaiato, entrei de gaiato nesse povo, nessa pessoa simpatizante aí. E daí depois com o tempo eu fui percebendo, sim, não, cara, eles
criam, né? Eles mandam uma mensagem pro povo, eles estão ali na sinaleira ali, mas estão passando, né, uma mensagem às vezes do que eles estão enfrentando no dia a dia. E as pessoas mesmo que param para ler e, né, e, e vão raciocinar o que está acontecendo ali naquela troca de afetos ali, uma moedinha, daí o cara, né, troca, dá sua arte ali, que nem você falou ali, as pessoas elas tem pessoas que acham importante isso e ajudam, né, contribui com a arte e literatura de rua, né? Eu passei a ver essa coisa muito importante, porque é um artista, entendeu? Ele é um artista, só que ele é um artista, mas ele não tem fama. Ele tá ali né, na arte dele. Ele de repente ele não é conhecido, mas é um artista que tá ali, né, divulgando seu trabalho. Tem que valorizar, sabe? Nada contra o pessoal que tem fama, que adquiriu popularidade através do seu trabalho. Mas principalmente esse artista do subúrbio mesmo, assim, sabe? Que ele não tem o merecido reconhecimento, mas não é porque a arte dele seja ruim, mas é porque por algum motivo ninguém descobriu ainda o que o cara faz, né? E é por isso que eu acho tão importante a divulgação e principalmente o elogio e o reconhecimento, porque, que nem eu falei antes, assim, o valor é simbólico, sabe? A gente pede uma contribuição espontânea, sabe? A pessoa doa a quantia que ela achar necessária, sabe? Mas o maior reconhecimento para nós é quando a pessoa chega e diz assim, gostei disso que tu escreveu, sabe? Gostei da mensagem, sabe? Porque uma vez um cara falou assim que todo artista é inseguro em relação à sua arte. Eu acho que isso é uma grande verdade, sabe? Porque às vezes eu tô ali escrevendo um poema e eu fico pensando, mas isso aqui tá muito mal escrito, ninguém vai querer ler isso aqui, sabe? Só que daí quando tu vai pra rua e passa pras pessoas e a pessoa chega e te dá um elogio e te diz assim, não, segue em frente aí que tá muito bom isso que tu escreveu, isso é o maior incentivo, sabe? Vale para qualquer tipo de arte, assim, para poesia, para música, para escultura, pintura, sabe? Mas o artista ele já é um perfeccionista por excelência, sabe? E pelo fato de ele ser perfeccionista que ele acha que nunca tá bom, sabe? Mas isso também é uma qualidade, assim, porque ele não quer fazer uma obra medíocre. Ele quer fazer alguma coisa impactante, ele quer deixar a sua marca, né? Quer deixar alguma coisa assim que toque no coração, no espírito das pessoas, né? É isso que é o mais interessante, né? Porque normalmente as pessoas ficam muito na mediocridade, assim, sabe? Tem muita gente mais ou menos, sabe? Dificilmente tu vai encontrar alguém que seja muito bom naquilo que faz, porque as pessoas sempre acabam passando panos quentes ali, ou assim, não, eu vou fingir que eu não vi, assim, sabe, tem um defeito ali no trabalho, assim, mas eu acho que ninguém vai perceber, sabe. Só que isso causa todo um impacto, né, uma consequência em relação ao teu trabalho como um todo, né. Eu sou muito detalhista, assim, como eu escrevo bastante, né, de erro de português, erro de ortografia, sabe? Só que daí tem gente que diz assim, não, tu não deve corrigir porque o cara vai se sentir constrangido, sabe? Mas eu acho que assim, cara, tu tá fazendo um trabalho, ali tu tá vendo que o cara cometeu um erro ali, tu não vai corrigir também, sabe? Quando tu tá na escola, o professor não te corrige quando tu faz alguma coisa errada. Por quê? Porque ele quer que tu faça do jeito correto, sabe? Ele quer que tu faça um trabalho bom, trabalho 100%, sabe? É qualidade. Isso aí foi um ex-gerente meu que passou pra mim, sabe? Qualidade. Eu não sei escrever, estou aprendendo a ler, sabe? Minha alfabetização se foi um pouco complicada para mim. E hoje eu com 45 anos vejo a necessidade que o cara precisa de ter para poder se expressar, né?
Às vezes o camarada lá tá, né, falando só em código Morse. A língua coloquial, né, que se fala, né? E muito erro de português, agora tem, né, os ferramentas. Poder ter a liberdade de se expressar adequadamente, assim, né, de forma que ele consiga passar a mensagem que as pessoas entendam, né, o que está sendo dito, né, porque hoje em dia se fala muito nas fake news também, né, termo assim que eu não acho muito apropriado, sabe, não é nem tanto assim pela expressão sem inglês, assim, sabe, notícia falsa, mas assim, de tu poder passar a tua mensagem assim, e ser verdadeiro, né? Ser autêntico e as pessoas compreender aquilo que tu está falando, sabe? Que até o Mano Brown, dos Racionais, né, ele falou assim, que teve um show ali que ele simplesmente parou. Sabe, ele parou porque ele percebeu que o pessoal não estava entendendo a mensagem que ele estava querendo transmitir, sabe? E o rap e o hip hop, ele tem todo aquele embasamento cultural, né, cara? Aquela realidade, assim, da favela mesmo, assim, do dia a dia sofrido, né, de quem convive ali no meio, né? E é importante passar, assim, isso para a sociedade, assim, porque é um povo que passa como sendo invisível, né? As pessoas não sabem o que se passa ali naquele meio, né? O governo também não está nem aí, sabe? Eles vão ali só para pedir voto e depois esquecem. É um lugar que parece que foi esquecido pelo mundo. Então é legal dar essa visibilidade ali, né? Mas tu falaste do EJA, assim, não aprendi quase nada, né? É que eu acho que o aprendizado maior é no dia a dia mesmo, assim, sabe? No cotidiano, com a vida, lidando com gente, assim, sabe? Porque não adianta tu ter um embasamento teórico, que ali no caso do EJA, ali, tu fazer um curso, tu ter um diploma, se tu não vai a campo, se tu não pesquisa, se tu não tem a parte prática do negócio, assim, que é muito mais importante do que a teoria, né? Eu já faço um vínculo aí também com o filme Indiana Jones, assim, que ele é um arqueólogo, né? Aí tem uma cena do filme ali que ele passa ali para uma universidade e daí um aluno pergunta para ele, o que tu acha de tal arqueólogo? Ele diz assim, não, esse aqui não é uma boa para ti, não estuda ele porque ele nunca foi a campo, então ele não tem a parte prática. Ele recomenda ele cita outros 3 nomes ali que ele acha interessante, assim, tu pode estudar esses aqui, porque esses têm a parte prática, eles foram a campo, sabe, eles pesquisaram, sabe. É isso que às vezes falta, assim, com esse tipo de experiência ali pro pessoal que tem diploma. Corrigir as coisas para poder passar a mensagem, que na realidade hoje que eles cobram é para o que tem dentro da tua cabeça, não como você escreve e nem como você fala, mas em si que mundo você vive, né, meu? E aí eu fui indo fazendo, né, fazendo o EJA. E aí eu sinto assim que eu não aprendi quase nada. Que os caras só, né, deixavam passar lá por eu ter presença na aula. Às vezes eu ia pra aula de noite cansado, dormia na sala de aula, né, e consegui passar, né, que eles precisam do diploma. E eu vi o quanto que era importante eu poder, né, tô dando um gancho no que você está falando, do conhecimento, né, da ignorância. Sim. Eu acho que o ser humano ele tem que, né, se ele é um cara esperto, ele precisa ser corrigido, ele precisa estar melhorando, ele precisa estar se atualizando. Isso é muito importante na vida do ser humano, o ser humano poder falar a sua própria língua, né? E de poder ter a liberdade de se expressar adequadamente, assim, né, de forma que ele consiga passar a mensagem que as pessoas entendam, né, e que está sendo dito, né, porque hoje em dia se fala muito nas fake news também, né, termo assim que eu não acho muito apropriado, sabe, não é nem tanto assim pela expressão sem inglês, assim, sabe, notícia falsa, mas assim, de tu poder passar a tua mensagem assim, e ser verdadeiro, né?
ser autêntico e as pessoas compreender aquilo que tu está falando, sabe? Até o Mano Brown, dos Racionais, né, ele falou assim que teve um show ali que ele simplesmente parou. Sabe, ele parou porque ele percebeu que o pessoal não estava entendendo a mensagem que ele estava querendo transmitir, sabe? E o rap e o hip hop, ele tem todo aquele embasamento cultural, né, cara? Aquela realidade, assim, da favela mesmo, assim, do dia a dia sofrido, né, de quem convive ali no meio, né? E é importante passar, assim, isso para a sociedade, assim, porque é um povo que passa como sendo invisível, né? As pessoas não sabem o que se passa ali naquele meio, né? O governo também não está nem aí, sabe? Eles vão ali só para pedir voto e depois esquecem. É um lugar que parece que foi esquecido pelo mundo. Então é legal dar essa visibilidade ali, né? Mas tu falaste do EJA, assim, não aprendi quase nada, né? É que eu acho que o aprendizado maior é no dia a dia mesmo, assim, sabe? No cotidiano, com a vida, lidando com gente, assim, sabe? Porque não adianta tu ter um embasamento teórico, que ali no caso do EJA, ali, tu fazer um curso, tu ter um diploma, mas se tu não vai a campo, se tu não pesquisa, se tu não tem a parte prática do negócio, assim, que é muito mais importante do que a teoria, né? Eu já faço um vínculo ali também com o filme Indiana Jones, sabe? Que ele é um arqueólogo, né? Aí tem uma cena do filme ali que ele passa ali por uma universidade e daí um aluno pergunta para ele, o que tu acha de tal arqueólogo? Ele diz assim, não, esse aqui não é uma boa para ti, não estuda ele porque ele nunca foi a campo, então ele não tem a parte prática. E ele recomenda ele cita outros 3 nomes ali que ele acha interessante, assim, tu pode estudar esses aqui, porque esses têm a parte prática, eles foram a campo, sabe? Eles pesquisaram, sabe? É isso que às vezes falta, assim, com esse tipo de experiência ali pro pessoal que tem diploma. A prática ela é a base de tudo, né? Porque com a prática, às vezes, você tem prejuízos, você consegue passar essa prática para outra pessoa sem que ela tenha esses prejuízos, é o atalho, né? Então, eu acho muito importante a prática. Falando em prática, eu fiquei sabendo aí que, né, do teu canal e que você faz entrevistas, escritores, né? Eu tô me sentindo muito importante hoje de você estar aqui, né, meu? Vai ser meu próximo entrevistado, né? Porque eu estudo aí gramática, estudo inglês, né, meu? Digo, mas pra que eu tô estudando inglês, cara? Se eu vou pra onde, cara? O que eu vou fazer? Eu vou virar professor de inglês agora com 45 anos e o cara já tem que nascer estudando, né, meu? Na realidade. Aí você vem aí hoje me dá a oportunidade de, né, tá aí capturando meus bichinhos ali, né? Os bichinhos são folgados pra caramba e vim conversar com nós aí. Mas é só energia boa, só energia positiva. Vim conversar com nós aí, passar aí essa experiência, né? A famosa cara ir a campo mesmo, né? Cara, porque assim, a gente tem que aproveitar esses recursos que a tecnologia e as redes sociais estão trazendo para nós e usufruir da melhor forma possível, né? Porque também é uma forma de divulgar mensagens, né? Sim. E a ideia do canal surgiu numa feira do livro que eu estava trabalhando de voluntário ali, que tinha um escritor local passando por ali, eu não sabia que ele era escritor local, né? Para mim era só um senhor de idade ali, sentado no banco da praça, né? E aí a minha chefa que me falou assim, não, vai ali e entrevista ele que ele era um escritor local, né? E aí eu não tinha pauta, não tinha roteiro, nada. Eu fiquei pensando, o que eu vou perguntar pro cara? E daí ela disse assim, faz uma coisa bem simples. Só pergunta para ele dos livros que ele escreveu ali, pede para ele resumir, fazer uma sinopse ali. E é isso.
E aí eu acabei pegando gosto pela coisa ali, e daí tinha sessões de autógrafos. Aí no final de cada sessão de autógrafo eu chegava e abordava o escritor, ó, tu quer fazer um bate-papo curto ali, uns 3 minutos ali, pra falar desse livro ali que tu tá fazendo sessão de autógrafos ali pra divulgar, né? E daí que eu fui pegando contato ali dos escritores em geral ali pra trocar uma ideia com eles e assim apoiar a literatura local, né, que é tão importante assim que a gente admira muito escritores estrangeiros ou aqueles clássicos assim, tipo Machado de Assis, Clarice Lispector, né, mas a gente esquece do escritor daqui de Caxias mesmo, assim, sabe, aquele cara ali que ele tá ali no cotidiano junto contigo, ali no dia a dia, na batalha ali, sabe, que tem muita ideia para trocar ali, sabe, muito conteúdo para passar, né? E que precisa ter visibilidade, né? Precisa que as pessoas conheçam o trabalho dele. Né? Assim como a arte de rua também, né? Meu papel é esse, assim, eu sou um divulgador da arte de rua em geral. Né? O pessoal precisa desse apoio ali, a cena precisa ser fortalecida, né? O pessoal ter o seu devido reconhecimento, né? O seu devido valor. Né? Não é uma coisa para ficar rico, né? Mas assim, o dinheiro também não é o último objetivo, né? Não é o mais importante. O mais importante assim, é tu fazer o teu trabalho e ver que ele está sendo reconhecido, né? Ver que tem alguém ali que tu está causando um impacto, tu está fazendo a diferença na vida de alguém. Sabe? É isso que é o mais gratificante para o artista, para o escritor e para o pessoal da arte em geral, na minha opinião. Não sei, eu acho que a partir de agora, assim, dessa era aqui que nós estamos, né, de tecnologia, tudo é válido, assim, registrando momentos, porque isso vai ficar, né, meu, de herança para os próximos, né, e eles vão nos ver, eles vão saber quem que a gente foi, com quem que a gente andava, do que a gente não gostava, do que a gente gostava, e a gente vai passando nossas experiências, né, pro pessoal através de registros, né. Eu acho muito importante. Agora o canal dele eu vou, né, eu vou deixar na descrição aí, deixar o link para quem quiser conhecer o canal do Rodrigo aí, né? E hoje a gente vai falar sobre, voltando ao papo central mesmo, sobre redução de danos. E aí eu te chamei aí no caso, estamos na íntegra, né? Porque nós vamos editar nosso bate-papo mesmo. Você contar a sua experiência que você teve com álcool, né? Você estava me falando aí que o álcool aí foi um grande problema na sua vida, ó, e que hoje você consegue ter um uso o qual eu não consigo fazer, né? Que é um uso limitado, né? Moderado, isso seria a palavra certa. E contar pra nós aí sua experiência com álcool. Fico meio constrangido de te pedir isso aí, né? Mas não, capaz, não precisa ficar constrangido, porque essa é uma das temáticas do canal, né? Então, pra ficar dentro da temática, né? Poder te acordar de manhã, te trazendo esse dia de chuva aí, abaixo de chuva. Não, é que assim, perguntou, né? E daí eu falei um pouco do meu histórico, porque também é uma coisa interessante, né? Eu achei bem legal a tua proposta do canal ali de contar essas histórias, né, de superação. Eu acho isso muito importante, assim, porque o pessoal precisa de exemplos, né? E daí, através dos exemplos, eles podem ver assim, não, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Luz nas trevas. A gente fica entre luz e trevas ali, sabe? Eu, no meu caso, assim, foi uma bobeira, mas só que assim, quando eu estava no ensino médio, ali eu já me senti um pouco deslocado, eu tinha um problema de entrosamento com os meus colegas, justamente pelo fato de eu não usar nada, né? De não
experimentar nada e nem ter curiosidade para isso. Sabe? E a maioria dos meus colegas, eles fumavam cigarros, sabe? Só que, assim, para eles parecia que, como eles tinham 14 ou 15 anos na época, parecia que o cigarro era sinônimo de status, sabe? Ah, eu vou fumar porque eu estou transgredindo as regras, porque eu quero ser adulto, sabe? Eu quero fazer as coisas que os adultos fazem. Aí então, pra mim era um pouco inconveniente, porque eu me sentia um peixe fora da água ali, né? Porque eu era o único que não fumava. E ali quando a gente se reunia, ali era uma nuvem de fumaça ao redor ali e eu tava ali de canto, sabe? Eu sentia que eu não... Parecia que eu não pertencia àquele meio, né? E aí eu fiquei pensando assim, mas porque o adolescente ele tem muito essa questão assim de querer pertencer a algum grupo, né? Só que daí o grupo às vezes ele tem regras específicas e o adolescente acaba seguindo essas regras ali não porque ele quer, mas porque ele precisa se inserir. Ele sente essa necessidade de socializar, né? E aí no caso os meus amigos eles sempre me respeitaram, sabe? Eu nunca tive problema com isso, assim, eu falei que não achava legal, que não gostava. Fiz até uma redação uma vez comigo. Daí minha professora colocou assim, isso são palavras tuas, é a tua opinião, sabe? Porque eu fui muito incisivo na crítica, né? De comentar, né, o que o pessoal estava fazendo. E aí o negócio do álcool começou com 16 anos, assim, na minha festa de formatura, do ensino médio, que foi o primeiro porre que eu tomei, assim, de passar mal, né? E depois foi só evoluindo, né? Mas por que evoluiu? Porque ali no meu meio social, ali tinha gente que me dizia assim, ah, Rodrigo, tu é muito certinho, tu não bebe, né? Tu nunca sai da linha, sabe? Tu não é de fazer festa, coisa assim, né? Daí pra mim foi uma questão de autoafirmação. Só que eu me arrependo disso, porque eu não precisava ter seguido por esse caminho. Eu deveria ter sido eu mesmo, continuado da mesma forma que eu era e ter uma personalidade forte o suficiente para dizer assim, não preciso provar nada para ninguém. Quem quiser andar comigo, quem quiser ser meu amigo ali, sabe, vai ficar e vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Assim como eu aceitava eles do jeito que eles eram. E aí depois na faculdade também tinha muita gente que bebia, né? E aí a gente estudava ali no bloco A, que agora tem o bloco S ali mais nos fundos, né? A gente tinha o pessoal da farmácia ali, que tinha um boteco bem na frente do bloco onde a gente estudava, né? E a gente ia ali quase que todos os dias, sabe? Era uma coisa constante. Só que até então eu não percebia que eu era um alcoólatra. Até então eu estava fazendo um uso apenas recreativo, sabe? Só para passar o tempo, né? Só diversão. E aí um dia o pessoal do AA também foi numa disciplina de saúde mental ali, foi bater um papo ali com nós. E daí quando eu ouvi os relatos deles, eu fiquei pensando assim, nossa, mas que triste isso, né? Ainda bem que eu não tenho esse problema. Mas para eles deve ser complicado, deve ser pesado, porque eles têm que aprender a lidar com esse problema, né? Mas ainda bem que eu não tenho. Até então, estava totalmente disperso. Eu não queria ver a realidade. Só que daí foi progredindo cada vez mais. Assim, todo fim de semana ali, me reunia com os amigos ali, a gente ficava tomando umas, eu não tinha muita tolerância na época. Tipo, eu pegava um fardo ali de cerveja Skol ali, tomava, quando eu tava na quarta latinha eu já tava vomitando ali, rolando no chão. Só que daí eu fui criando mais resistência ali com o tempo, daí só um fardinho não chegava, eu tinha que pegar 2 ou 3, sabe? Tinha que ir aumentando a quantidade sempre. Mas até então, não, eu não sou alcoólatra. Alcoólatra é quem está no grupo de AA. E aí começou a afetar no meu trabalho também. Né, que no meu trabalho eu tinha pelo menos 1 ou 2 faltas por mês, por conta das minhas ressacas, assim, que eu
não conseguia acordar no dia seguinte ali, levantar e ir trabalhar normal. Até que um dia minha gerente chegou pra mim e falou assim, tu vai ter que fazer um tratamento pra isso, né? Aí que eu me conscientizei, sabe? E aí eu fui no psiquiatra, e daí ele sugeriu pra me internar. E daí eu pensei assim, pá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso perder meu emprego. Eu quero fazer, né? Eu estou disposto a melhorar. Daí eu me pedi pra ele assim, ó, tem vaga? Vê se tem vaga ali que eu já quero ir. Né? Aí quando eu cheguei em casa eu falei pra minha mãe, eu já estava fazendo a mala ali, estava arrumando as coisas. E daí ela disse assim, viu? Eu disse, e agora tu vai parar de beber. Eu falei pra minha mãe assim, não, tu não tá entendendo. Eu tô fazendo as malas assim porque eu já busquei a vaga na clínica, eu tô indo. Eu vou me tratar agora. Sabe? Aí caiu a ficha dela ali e aí eu fiquei lá uns 15 dias. Né? Depois quando eu saí, tive várias recaídas, porque daí o psiquiatra falou assim, não, agora a continuação do teu tratamento é grupo de A. E daí eu comecei a frequentar, mas eu sempre tive recaídas, eu nunca consegui ficar totalmente limpo e sóbrio. Né? A minha mãe conseguiu, sem nenhum tipo de tratamento, ela não se internou, nada, não tomou medicação. Ela parou por conta, ela ficou uns 4 anos sóbria. Né? Meu pai também está 12 anos já, agora, sabe? Não está mais sentindo vontade, mas ele tem consciência que ele não sabe beber moderadamente, assim, que se ele tomar o primeiro gole ali, ele não sossega enquanto ele não vê o fundo da garrafa. Né? E agora eu também, agora tenho essa consciência, assim, eu faço uso moderado, mas eu sei que é um risco. Sabe? Na verdade, assim, o AA sempre fala, evite o primeiro gole porque é uma verdade. Sabe? Tem um cara que escreveu um livro, ele foi pro caminho do yoga e da meditação ali para poder, foi o tratamento dele, porque ele era usuário de drogas também, álcool, né? E ele conheceu o movimento punk ali também, né? Ele foi punk por um período ali, ele ia nos rolês ali e tal. E que ele falou assim, quando ele estava frequentando a área, uma coisa. Aí ele ficou limpo uns 5 anos. E daí um dia ele pensou assim, pá, 5 anos sem tomar nada de bebida alcoólica. Eu acho que eu tô curado. Eu acho que eu tô bem. Eu vou tomar só uma cervejinha aqui que não vai fazer mal. Aí acabou. Todo esse tempo de sobriedade foi jogado no lixo. E depois voltou tudo de novo. Ele não conseguiu mais se controlar, então por isso que o evitar o primeiro gole é tão importante. Sabe? Porque tu sabe que tu não vai ter moderação. Então assim, agora eu tô conseguindo controlar, mas não é o correto. O correto assim é parar totalmente assim, tolerância zero, como disse o meu psiquiatra. Sabe? A gente sabe que tem que ser assim, senão não funciona. Eu tô consciente, a qualquer momento pode dar uma recaída ali e pode voltar tudo de novo, né? E eu não quero isso pra mim. E fora que nem a gente estava conversando, assim, que não é o estrago que tu faz só em ti mesmo, mas é o estrago que tu faz para as pessoas do teu convívio também, né? Para os teus familiares ali que te veem naquela situação ali, sabe? Que querem que tu pare e não conseguem fazer nada para te ajudar, sabe? Então é bem complicado isso, né? Mas agora eu tô legal, tô levando. Tá, fez uma adaptação melhor na vida para poder continuar com o álcool, né? O cara precisa ter uma consciência, essa consciência que tu tens aí, eu não... Se eu, que nem ele tava falando ali, eu na minha recaída, na minha última recaída que eu tive com álcool, que minha droga de preferência é o álcool, né? Eu recaí com cerveja sem álcool. E aí eu tomava aquela cerveja assim, eu tinha a sensação que eu tava tomando a cerveja mesmo. E foi aí que começou, daí comecei a tomar,
tomar. Aí o cara começa na cerveja, daí foi pra cerveja mesmo e eu acabo no destilado, viu? Porque a cerveja pra mim, ela não faz o efeito que eu busco no álcool, né? Que é, às vezes eu até agradeço de beber desse jeito que eu bebi aí, porque não tem como o cara beber do jeito que eu bebo, entendeu? Então não dá, não existe, então tem que estar fora, eu não consigo fazer essa moderação aí. As pessoas, quando eu começo a beber ou dar um quebra-pau, eu ia preso. Era assim que terminava a minha bebedeira, na cadeia. Os caras se arriando na minha, né, pedindo se eu queria comprar cachaça lá, né, na época que ia lá e se arriando na minha ainda, né, meu. Coisas que não precisava na minha vida, daí eu... É que assim, quando tu começa a frequentar o grupo de AAs e tu ouve as histórias deles, tu acaba se identificando com algumas, né? E tem outras que tu fica pensando, pá, que bom que eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu posso chegar, Tá a se eu caminho. continuar, sabe? Que é uma coisa muito pesada, assim, de ouvir, sabe? Porque daí tu ouve as histórias deles e fica pensando, não, cara, eu não sou um alcoólatra, porque eu não cheguei nesse ponto que eles chegaram ainda, sabe? Mas pode chegar, porque tu tá trilhando Isso é o muito mesmo caminho. perigoso mesmo, né? Tu achar que pode Sim. chegar no É, aonde o irmão foi lá. É que nem tu falaste assim, cadeia. Cara, eu não cheguei nesse ponto, sabe? Mas assim, é sempre muito bom ouvir as histórias para saber que poderia ter sido eu, poderia ter acontecido comigo, sabe? Sim. E para se sentir aliviado também, né? Que serve como experiência, como aprendizado ali para vou dar um tempo ali, não vou continuar porque uma hora pode acontecer. É. Desculpa te atrapalhar, porque a última vez que eu fui preso por causa de álcool, eu tava dirigindo daí. E eu sabia que eu tava muito fora da casinha. E aí eles queriam me dar uma chance pra não me prender, né, meu? Mas na hora daí, né, no inconsciente, agindo sobre o meu consciente, digo, não quero tomar Coca-Cola nenhuma, eu quero ir pro Chilindrão. Lá, porque daí lá eu sei que eu vou ter que ficar uns 3, 4 dias lá, e aí vai passar esse, né, que o álcool ele toma conta do cérebro, do organismo, do cerebelo ali, e lá eu sei que daí foi uma das últimas vezes que eu me passei mesmo assim, de eu não respeitar autoridades e tal, e eles guinchar, e eu ir lá de novo e tirar, e daí na vez que eu fui preso, eu digo, não, é melhor eu ficar preso aqui, porque senão eu vou acabar fazendo mais coisa errada do que tá acontecendo, né? Porque quando o cara tá alcoolizado, eu tenho eu acho que o cara entra na quinta dimensão, né? Por causa que o dinheiro não vale nada, né? O cara, eu jogava fora, na realidade fiz que nem o Raul Seixas, né? Tacava fogo no dinheiro só pra variar, não dá valor nenhum o suor que escorre aqui do rosto, né? Porque o cara é trabalhador. E aí, só no prejuízo, só se dando mal, só perdendo. Eu, no meu caso, perdia telefone, arranjava confusão e, seguinte, todo o dinheirinho que eu tinha ia embora. Porque daí na hora da festa lá, todo mundo é amigo do brother, e tamo junto, e isso e aquilo. Mas na realidade, quando tu tá, né, lá, quando dá os perrengues mesmo, tu tá sozinho, né, tá solitário. Tá você e às vezes, né, a sua depressão junto com você. E aí aquela rotina de não vou beber de novo para melhorar e tal. E o cara vai empurrando com a barriga, né? Aí assim vai muitos pais de família achando que te dando o direito de poder tomar um álcool, né? Que o povo mesmo assim é aquela rotina, né? Trabalho a semana inteira e pau, e pau, e pau. E chega na sexta-feira assim a mente já entra em stand-by, né? Agora no sábado eu vou tomar aquela cachaçada para no domingo eu acordar mal e para segunda-feira tá pronto para pelear, né, meu? E o ser humano, essa aí é uma válvula de escape, né? Que muita gente faz essa rotina aí. Acaba se tornando um ciclo vicioso também, né? Tu repete esse
Sempre a mesma coisa, né? Tu sabe que tu vai te ferrar ali no final, mas ao mesmo tempo quando tu tá ali tomando, ele te dá aquela injeção de dopamina ali que te deixa bem, te deixa feliz, sabe? Mas só que sabe que é uma coisa provisória, uma coisa momentânea ali que dá aquele ápice ali, aquele pico e depois quando acabou a cerveja, aí para. E aí tu começa a se deprimir e fica pensando, ah, mas agora tem que pegar mais, né? Sabe que não para nunca, né? Tem que manter, né? Tem que alimentar o vício, né, no caso. Tem que sustentar, né? Aquela rotina ali, aquele estado físico de ser ali. Porque aí eu comecei a pensar assim, né? Eu no meu problema, né? Na minha dependência, eu digo, pai, pra mim ficar desse jeito, eu tenho que me manter desse jeito. E é mais fácil eu querer ficar de cara, né? Aprendendo a gostar, ficar de cara, que é o natural. O ser humano não nasceu para beber, nem para fumar, nada disso. E aí aos poucos eu fui reduzindo a minha caminhada e comecei a evoluir na redução de danos para mim, na minha caminhada lá, que eu não sabia o que estava fazendo. Mas quando eu comecei a deixar para beber depois do meio-dia, porque eu fiquei muitos anos bêbado, tipo assim, uns 10 aninhos bêbado, assim, acordando, dormindo, só esculhambando, e comecei a ficar meio-dia ação, esperando o almoço chegar, comer, e depois eu beber. Aí eu comecei a evoluir, né, meu? Eu vi, não, eu tenho condições de parar. Se eu consigo parar esse horário aí que eu parei aí, eu vou tentar estender mais, a ficar mais. E fui indo, até que eu consegui de novo, né? Consegui parar, porque o corpo estava muito, né? Pessoal aí, os que ajudam a gente aí, os profissionais, né? A nos restabelecer o corpo, dando remédios, né? Eu prefiro nem tomar esses remédios, assim, porque eu fico de um jeito, tipo, se não sirvo nem para trabalhar, meu. Se eu tomar os remédios que eu tenho que tomar para não usar, né, as porcaria que eu já usei, eu não conseguiria nem, entendeu? O cara fica vegetando vivo, meu. O cara parece um zumbi, né? E aí... Na verdade, a ideia do remédio, assim, te deixar sedado, né? Eu não... Que, tá, tu não vai usar, tu não vai sentir vontade, mas ao mesmo tempo, assim, vai te debilitar em várias outras coisas, assim, sabe? Te deixa incapacitado, assim, sabe? Tu fica como se fosse um zumbi, de fato. Sabe? E aí, então, e fora que pode causar dependência também, né? Mas só que assim, tem que parar por conta, sabe? De preferência sem usar nada, sabe? Só pela tua força de vontade, assim, por mais difícil que seja. Porque a medicação, ela sempre tem efeito colateral, sabe? Então, não adianta tu parar de usar, mas aí depois, assim, teu pensamento fica mais devagar, tua coordenação motora, sabe? Tua fala, sabe? E te prejudicar em todos os outros aspectos. Sim, Então por isso que o melhor, assim, tu tem que conseguir pela tua força de vontade. Aí, o grupo do AA, eles estão ali, já formou uma egrégora, né? Porque eles estão todos na mesma sintonia, porque eles têm um objetivo em comum, sabe? E eles precisam do grupo, porque eles mesmos dizem assim, sozinho eu não consigo. Só que na verdade tu só vai conseguir sozinho. Porque ninguém vai trilhar o caminho por ti, sabe? Eles podem te indicar a porta, mas quem vai abrir a porta, quem vai passar, é tu pela tua vontade. Sabe? Ali é legal, assim, porque eles dão muito apoio e suporte uns para os outros, assim, porque eles têm quase todos o mesmo histórico, né? E eles sabem que eles precisam disso, sabe? E todo ser humano precisa, sabe? Quem é que não
teve um dia ruim de trabalho, ele chegou em casa ali, daí tem a esposa ali, sabe, pra dizer, não, mas tá tudo bem, sabe, vamos conversar, vamos trocar uma ideia ali, eu tô aqui, tô do teu lado pra te apoiar, pro que der e vier, sabe. E isso é um incentivo muito importante, né, saber que tem alguém ali do teu lado ali pra te ajudar. Somos seres sociais, né? E a gente precisa, né, confraternizar sobre a mesma ideia e aquilo ali, né? É o nosso psicólogo. A gente precisa desabafar, a gente precisa falar, a gente precisa aliviar o fardo, né? E com as pessoas na mesma sintonia, às vezes te dando o exemplo para você não ir lá, que nem quando falo para criança, ela não bota o dedo lá, que tu toma choque lá. E normalmente a pessoa, né, o não, ele não ensina nada para ninguém, as pessoas acabam fazendo sempre o que vem depois do não, né? E aí não adianta nada. Se tu não ir lá, que nem tu falou, tu trilhar o caminho que tu tem que trilhar para, né, para sair, para se livrar dessa rotina aí, né? Não se entregar, procurar ter uma redução de danos na sua vida, estar consciente, que nem assim eu, né? Eu não posso beber, né? Você está consciente que nem tu vinha conversando comigo lá no meu cantinho, né? Não fazendo, né? Que não precisa exposto, né? No meu particular, lá no meu quartinho, tomar o meu álcool, né? Acho que isso é muito importante, as pessoas evitarem esse problema na vida. Minha mãe dizia assim pra mim, ó, cara, tu não consegue parar, tu não consegue, né? Porque tem uma fase na vida ali que tu tá andando na contramão e tu não quer saber. Então, cara, tu usa, era a instrução que ela tinha pra me passar. Então tu usa as mais fraquinhas, cara, né? Do jeito dela, ela me passava um conselho assim, vai com Deus, meu filho, né? Na tua caminhada ali, usa mais, usa menos, usa mais fraquinho, né? Então, a redução de danos vem até nós aí para podermos evoluir, né? E eu acho que eu te dou meus parabéns, que não é qualquer pessoa que consegue estabilizar, né? Controlar, o verdadeiro controle do álcool mesmo se dá, ou de qualquer droga, quando a gente não utiliza mais, né? Mas na tua força, assim, na tua caminhada, assim, eu vejo assim que tu é muito, tá preocupado muito com a responsabilidade, tem uma responsabilidade de não se expor, né? Porque é cômico o negócio. A gente passando do limite do álcool, essa é a droga liberada pelo governo, que destrói lares e famílias aí, tu passando de um certo limite no álcool, né? O álcool no teu sangue, o neguinho só se dá mal. Só se dá mal. O problema é que assim, quando tu fica exposto, né? Quando tu toma um porre em locais públicos, né? Ninguém vai querer saber quem tu é, ninguém vai querer chegar, trocar uma ideia contigo. Tu é o alcoólatra, tu é um bêbado. Sabe? E aí a sociedade vira as costas. Sabe? Isso aí já foi dito em vários grupos ali que eu frequentei e é uma verdade, porque ninguém quer saber de te ajudar, sabe? Ou de te apoiar. Não, eles querem assim que não, o cara é um bêbado, é um fracassado e vão ficar longe dele porque não é uma energia boa, sabe? Porque ele vai trazer problemas. Que é isso que tu passa quando tu tá exposto em local público, né? Porque, cara, todo bêbado incomoda, né? Todo bêbado causa tumulto, transtorno, sabe? Tu deve ter muita história para contar sobre isso também, né? Então, só que depois ali quando tu fica sóbrio, ali, ninguém vai querer chegar e conversar contigo, pra saber, o que aconteceu, sabe? Tá com algum problema, posso te ajudar, alguma coisa assim, né? Não, tu ficou rotulado ali naquele momento ali, tu estava causando problema. E por isso que é importante, assim, sabe? Tem que preservar a tua autoimagem ali, porque a gente sempre é julgado, né? Ou rotulado, né?
pessoas sempre pensam alguma coisa de nós, o cara, aquele cara ali é mais tímido ou mais introvertido, aquele ali é mais espontâneo, sabe? Aquele outro ali é falso, esse aqui eu posso confiar, sabe? Então, mas é por causa disso, né? E normalmente quando o cara bebe ele não tem papas na língua também, né? Acaba falando muita coisa que não deve, né? Assim, vem à tona aquela parte do teu ser ali que tu gostaria de vivenciar no teu dia a dia que tu não, por algum motivo tu não consegue, né? E às vezes é uma parte feia, né? Ah, nem me fala, eu quando achava que eu me permitia tomar o álcool porque eu não usava tal droga, então daí o álcool era liberado, né, era legalizado, meu irmão, tem história pra contar aí que se for falar aí, mano, vai demorar aí, vamos dar muita risada, sabe? Hoje em dia eu não quero mais estar nesse passado aí, entendeu? Não foi fácil pegar essa consciência, né, que não é tri isso, entendeu? A gente acha que às vezes estamos, né, estamos fazendo gracinha, que nós estamos agradando, e o cara tá na contramão e às vezes assim, se expondo a riscos assim, imagináveis, né, meu? Mas todo alcoólatra deve ter um santo, né, meu? Que a maioria assim das coisas que aconteceu, né? O cara for olhar assim, mas nossa, como que eu saí desta, né, velho? São coisas assim, eu realmente entrava em stand-by assim, e entrar em ponto morto, vamos supor assim, piloto automático, é isso que eu quero falar. E não lembrar de nada, velho. No outro dia as pessoas vinham falar, né? Eu já tava uma parte da minha vida assim que eu esperava as pessoas contar o que eu tinha feito no dia anterior, porque eu, na realidade, eu não tava, não me ligava, não sabia, só andava tchuco, às vezes com medo, será que eu briguei com alguém? Eu acordava no outro dia todo machucado, né? E agora, o que eu aprontei? Não, e esses tipos de sensação aí, sentimento aí, eu, bah, como que eu vou me livrar disso, né? Quando que a minha vida vai sair dessa rotina agora? Não foi fácil, não é fácil. A melhor terapia é se manter ocupado. Aquele ditado ali, cabeça vazia, oficina do diabo. É muito verdadeiro. E uma pessoa já tinha me falado assim, tu bebe quando tu tá entediado. Ou seja, tu bebe quando tu não tem nada para fazer. E de fato é outra verdade. Tu tá ali de bobeira, aí tu, vamos supor que tu não tenha realmente nada para fazer ali no momento, tu não pensou em alguma coisa, né? Aí o que está mais disponível para ti? O álcool, sabe? Eu vou ter que fazer o tempo passar de alguma forma, mas tem que ser de alguma forma prazerosa também, né? E qual que é a melhor maneira de fazer isso? Enchendo a cara. Agora, se o cara está ocupado, sabe? Se o cara tem um trabalho ou projetos, assim, que nem... Eu tenho bastante hobbies, assim, eu sou muito da literatura, da música, eu gosto de filmes também, né? O xadrez também, assim, mas ainda com todas essas atividades, às vezes eu sinto um tédio interior, que daí eu fico pensando, não, agora eu acho que eu vou no mercado e vou pegar uma cerveja, sabe? Isso aí que é o problema. Então, assim, se a pessoa consegue se ocupar 100% do dia, acho que é a melhor terapia, porque daí é uma coisa ao natural, tu vai ser produtivo, tu vai ser útil, sabe? E a pessoa acaba produzindo mais, né? E tu não vai usar medicação, principalmente isso, sabe? Tu vai conseguir pela tua força de vontade, mas para isso tu já tem que ter a meta, o objetivo traçado ali e tem que se ocupar, porque
se uma hora tu parar de se ocupar, vai voltar aquele pensamento de novo, assim, mas eu podia pegar alguma coisa para beber. Você acaba se manipulando, né? Uhum. Achando que pode e tal, só mais essa aí. E aí bota tudo a perder de novo ali, que nem tu falaste ali, tu és professor de inglês, né? Eu queria te perguntar como é que veio esse professor de inglês? Tu desde criança curte a parada ou desenvolveu depois da faculdade? Quando eu era criança, com 4 anos, eu já falava as primeiras palavras, por conta. Que na época não tinha Google, não tinha internet, não tinha tradutor, nada. Era uma coisa assim bem de raiz mesmo. E aí na época eu era uma criança ambiciosa também, porque eu queria escrever meu próprio dicionário de inglês e português, já com 4 anos de idade. Né? E aí depois eu comecei a estudar por conta mesmo, assim, eu aprendi muito pouco em cursos. O curso, na verdade, foi só para pegar o certificado, né? Porque a gente precisa sempre ter uma comprovação, né, que a gente estudou, infelizmente. Mas a maior parte eu aprendi sozinho, jogando videogame, como muita gente aprendeu assim, né? Jogando RPG principalmente, né? Daí tu tem que traduzir palavra por palavra ali para saber o que se passa no jogo ali, para entender os diálogos ali, o objetivo. Do tipo, agora tu tem que ir numa floresta ali, pegar a espada de fogo ali que tá atrás da árvore e tal. Sabe, tudo isso eu tinha um dicionário de inglês bem velho, desatualizado que eu ganhei. E eu tinha paciência na época para ir traduzindo palavra por palavra, fui aprendendo assim. E depois a parte da gramática ali tu aprende mais no curso. E aí a ideia do professor é que eu fiquei me podando muito, assim, sabe? Eu fui muito covarde num período da minha vida, assim, que eu deveria ter investido em intercâmbio, sabe? Deveria ter morado fora, assim, mas eu estava sempre com aquela insegurança que, mas se eu não conseguir, eu acho que o meu inglês não é suficiente, sabe? Eu acho que eu não vou conseguir me virar, não vou conseguir me comunicar, né? Eu sempre tive essa insegurança, né? Só que daí aos poucos eu fui vencendo isso, né? Porque eu tenho contato com o idioma sempre, né, no meu cotidiano, assim, sendo com filmes ali, assistindo, sem, colocando legenda em inglês, ou com textos ali, lendo alguma coisa, livros também, eu sempre pego livros em inglês, né, para ter esse contato, né, e assim que tu vai aperfeiçoando, né. E aí, só que chegou um momento que eu pensei, não, mas agora eu posso transmitir o meu conhecimento também, sabe? Eu acho que eu estou num nível bom ali para poder passar aquilo que eu aprendi, né? Pra poder ajudar as pessoas nesse sentido. Né? E a minha mãe era professora de história, né? Então é uma coisa que já está no teu DNA, né? De uma certa forma, tu já pega uma influência, né? E aí, aí que eu optei ali por sair do meu trabalho para poder me dedicar a esses projetos alternativos. Né? O professor de inglês é um deles. Né? Mas eu também sou professor de xadrez. Né? Mas o meu negócio, assim, é sala de aula mesmo, assim, é transmitir conhecimento, que eu acho que daí tu tá dentro do teu dharma, né? Tu tá dentro da tua missão de vida. Porque às vezes a gente acaba passando toda uma existência, né? Tentando se encontrar, tentando saber, mas por que eu tô aqui, né? O que eu vim fazer nesse mundo, né? Qual é o meu trabalho, sabe? Qual é a minha utilidade, né? O que eu sou bom para fazer, para colocar em prática. Né? E aí tu acaba indo por tentativa e erro, assim, às vezes tu faz uma faculdade, mas não é aquele curso que tu gostaria de fazer, ou que tu tem mais habilidade, tu tá mais apto para aquilo ali, sabe, que te faz feliz, que te complementa, né. Aí às vezes tu pega um trabalho, mas é mais por necessidade, assim, que tu precisa pagar as contas, tu precisa comer, sabe, mas não que seja a tua missão de vida ali, sabe, que seja uma coisa gratificante, prazerosa pra ti, né. E aí e assim tu vai seguindo, né? Até tu conseguir te encontrar ali num ponto que tu acaba se descobrindo ali e diz, não, agora é isso. Eu acho que essa é a minha missão de vida, sabe?
Que daí acaba sendo uma coisa assim que às vezes não vai te trazer muito lucro, mas vai te trazer aquela tua gratificação pessoal, aquela satisfação que tu tá fazendo um bom trabalho, né? Que tu tá dentro do teu propósito, da tua missão de vida, sabe? Que tu veio para fazer aquilo ali, tu veio para entrar numa sala de aula, para ensinar as pessoas ali, sabe? Para trocar uma ideia, para passar valores, coisas do gênero, sabe? E ali eu acho que o professor de inglês é uma das alternativas, né? Assim, dentre vários outros, né? Porque eu sou bem multidisciplinar, né? Bem versátil, tem muitos projetos em mente e tudo mais, né? Principalmente voltados para trabalho voluntário, né? Para ajudar mesmo, assim, quem precisa, né? Eu acho assim, eu já estudei os movimentos do xadrez, sabe? Eu jogava, na minha época, tal da dama, né? E aí tive amigos que jogavam xadrez e aí tive a oportunidade de aprender os movimentos, né? E sei que o jogo de xadrez, a vitória dele é feita sobre uma estratégia, né? Sim. E daí tu dá aulas de xadrez, oficina, aonde que é isso? Eu tô com uma turma de crianças agora no bairro Vergueiros, é um trabalho voluntário, uma turma de 10 crianças, eles têm entre 6 e 8 anos, o mais velho tem 11 anos, né? Que é pela Pastoral da Criança, né? Que eu acabei conhecendo através de um amigo meu que frequenta as reuniões da Seicho Noye, que eu frequento, assim, né? Na parte da espiritualidade eu frequento Seicho Noye e gosto dos Hare Krishna também, sabe? Eu vou nos dois. Mas isso aí ficaria para um outro bate-papo, assim, porque minha trilha da espiritualidade né? também Espiritualidade evoluída. tipo, eu vou na Umbanda também, sabe? Já fui em centro espírita, já estudei com Mormon, Testemunho de Jeová, a Ordem Rosa Cruz, já fui convidado para ser maçom, sabe? Então já trilhei vários caminhos, né? Só que sempre tem um ou dois ali que tu te identifica mais, não 100%, mas assim, que tu acha que fecha mais com a tua ideologia, mas tu não concorda em tudo, mas ao mesmo tempo tu sente uma paz ali, sabe? Tu sente uma energia boa, né? E daí a esposa desse meu amigo ali que faz muito trabalho voluntário, né? E ela é da Pastoral da Criança, que ela me apresentou para a equipe, né? Daí eu comentei assim, como é que eu posso ajudar, né? Me coloquei à disposição. Aí eu falei assim, eu posso dar aula de inglês, posso dar aula de xadrez, eu posso traduzir, revisar textos ali se tiver algum material, posso aplicar reiki também, né? Porque eu fazia esse trabalho voluntário de reiki também no Lar da Velhice, na Reinviver, com os pacientes renais crônicos também. Eu ia em clínicas de repouso também, né? Tudo em função de ajudar as pessoas, né? E, eu esqueci a tua pergunta, deu um branco agora. Não, mas é... Tinha falado do xadrez, né? Sim. Alguma coisa, como é que era o trabalho, né? Sim. Daí assim, semana passada teve um torneio, semana passada não, essa semana, de segunda a quarta, teve um torneio escolar, que foi ali na Represa, no SESI, né? E eu fiquei de árbitro ali. Daí foi muito legal, assim, ter contato ali com as crianças e com os professores, né? Trocar uma ideia com eles, né? E tu vê o quanto que é importante, assim, o xadrez ali na vida das pessoas. Até tem um podcast da Federação Piauiense de Xadrez que eles colocaram no YouTube, que eles entrevistaram um mestre cubano. E daí ele falou do período do socialismo, do Fidel Castro, que foi muito difícil para ele, assim, que ele passou fome ali, sabe? E aí ele se apoiou no xadrez como o alicerce principal ali para ele poder continuar tendo motivação para viver, sabe? Então tu vê todo esse processo terapêutico ali que o xadrez tem na vida das pessoas, que é o que te dá motivação para pegar e ensinar, sabe? Que é muito gratificante, assim. E até nesse torneio, assim, teve na segunda-feira tinha uma PCD ali jogando, que ela não tinha muito coordenação ali no movimento do braço ali, mas ela estava ali, usava um andador para se locomover, ela estava ali jogando, competindo normal, sabe, xadrez adaptado ali para ela,
sabe? Tava jogando muito bem. E na quarta-feira tinha uma menina autista também, sabe? Ela tava com fone de ouvido ali para abafar o barulho, né? Eles são muito sensíveis a ruído. E daí o pessoal da organização comentou com a gente, né? Diz assim, não, a guria tá ali com os fones, mas não é porque tem um enxadrista ali profissional passando dicas ali para ela ali no fone de ouvido, ó, joga aqui, joga ali, sabe? Mas é por causa do distúrbio. E até chamar a atenção da arbitragem que se ela chamar alguém para tirar alguma dúvida, vocês vão ter que chegar bem perto dela, assim, porque ela fala bem baixinho, sabe? Então é muito legal, assim, porque o xadrez é muito inclusivista nesse sentido, né? Sabe? Que daí tu vê, assim, não tem diferença, assim, sabe? É homem jogando com mulher, é criança jogando com idoso, sabe? É autista jogando com pessoas que não tem, não são portadoras de distúrbios, sabe? É isso que é muito legal, sabe? É toda essa interatividade, assim, entre as pessoas, sabe? Uma coisa muito diversificada, muito multicultural nesse sentido. É isso que eu acho mais interessante. O momento de botar a mente para funcionar, né? Botar a mente para funcionar, assim, sabe? Mas aí com as crianças é legal porque daí tu já coloca aqueles conceitos, assim, de ganhar e perder, sabe? Tu não vai ganhar sempre, vai chegar momentos que tu vai perder, mas só que tu não pode desistir, tu tem que continuar, tu tem que se aprimorar, sabe? Porque é uma metáfora para tua vida pessoal, sabe? A tua vida é feita de perdas e ganhos, sabe? De vitórias e derrotas, sabe? E a gente tem que saber lidar com isso, tanto com a vitória quanto com a derrota, sabe? E a gente Tudo é aprendizado, tudo é experiência, sabe? E tudo acaba nos fortalecendo de alguma forma, sabe? Tudo acaba acrescentando algo para nossa evolução, para o nosso desenvolvimento como seres humanos. A gente acaba aprendendo na realidade quando a gente erra. Aí a gente aprende. Porque quando tu faz sempre a mesma coisa ali, certinho ali, tu não aprende nada. Né? Tu só aprende outras formas de fazer as coisas. Né? Que daquela forma tu não vai fazer, porque não é daquele jeito, né? E ali eu vi no grupo ali que a gente pertence ali do Arte e Cultura lá do Parque dos Macaquinhos, desse reiki que o LSD tava falando, sabe? E eu fiquei assim, né, meu? Desculpa a minha ignorância aí, mas eu não sei o que é isso aí. E aí ele falou, não, ele quer aprender e tal. E aí se tu pudesse explicar pra mim, pra nós, né, que pudesse dar só um gancho assim, que deixe nem que o papo rolasse pra outra hora, mas assim, eu gostaria muito de saber, né, o que é isso. O reiki ele é uma junção de duas palavras, né? Rei e Ki, né? O rei seria a energia do universo e o Ki seria a tua energia vital, né? Não sei se tu já assistiu Dragon Ball. Sim. Já assistiu? Eu lembro que o Goku, o Vegeta, eles sempre diziam assim, nossa, de quem que é esse Ki? Quando tava chegando alguém muito forte, né? Sim. Quem que é esse Ki, sabe? Aí chegava, esse Ki é do Vegeta. O Ki que eles estão se referindo ali é a tua energia vital. Os japoneses chamam de Ki, os chineses chamam de Shi, os indianos chamam de Prana, sabe? Então a junção de duas palavras, Rei, Ki, energia vital universal. Então é uma técnica de transmissão de energia no qual a gente serve como um canal que a gente só transmite a energia ali para o paciente, né? A gente canaliza a energia do universo em conjunto com a nossa energia vital, né? E aí tem aquele efeito terapêutico que atua nos 4 campos: físico, mental, emocional e espiritual. Ele foi descoberto no Japão, né, por alguns dizem que ele era monge budista, alguns dizem que ele era um padre católico, né? Não se sabe muito a respeito do descobridor do reiki, que é o Mikao Usui, né? Que ele recebeu os símbolos do reiki quando ele foi fazer uma meditação no Monte Kurama, porque ele queria estudar o porquê que Jesus conseguia curar as pessoas somente através do toque, né? Ele queria ir mais a fundo nisso, né? Ele queria entender qual era a técnica que Jesus utilizava ali para poder curar, né? Só através de um toque. E aí ele foi meditar no Monte Kurama. Quando chegou no 21º dia da meditação,
que ele recebeu os símbolos, assim, que veio como se fosse um raio, assim, que atingiu a mente dele, né? Ele visualizou os símbolos e daí depois quando ele voltou ali do Monte Kurama que ele começou a aplicar a energia nas pessoas em geral, né? Ele começou com o pessoal de rua, né, com os mendigos, né? E ele não cobrava nada, ele fazia gratuito as sessões, né? Só que depois ele começou a cobrar, mas aí a pessoa pagava aquilo que ela podia dar, ele não estipulava um valor, era uma contribuição espontânea, que nem a gente faz com a arte de rua, né? Porque ele disse que se ele não cobrasse, as pessoas estavam sendo muito ingratas, sabe? Porque elas estavam recebendo uma coisa boa, né? Ele estava se oferecendo, né? Se disponibilizando ali para aplicar energia. Só que daí ele via assim que, no caso do mendigo, ele melhorava, só que depois de um tempo ele já estava na rua de novo, sabe? Então não, ele queria uma coisa permanente, né? Uma coisa assim, não, a pessoa melhorou, mas não vai mais voltar para a rua, sabe? E daí, então por isso que ele começou a cobrar assim para a pessoa valorizar aquele momento assim que ele tá recebendo ali a energia que está atuando nos quatro campos ali da pessoa, sabe? Mas tu dá alguma coisa em troca, sabe? E aí teve um terremoto na cidade de Kanto, ali no Japão, e depois desse terremoto ali que ele começou a ajudar mais as pessoas ali através do reiki ali que estavam precisando mais, né? Porque tinha gente que perdeu tudo ali no terremoto, ele perdeu casa, ele perdeu todos os bens materiais ali, né? Estava em situação de rua, né? E aí depois ele foi formando a linhagem dele, né? Do reiki, do Mikao Usui ali, que agora tem vários outros tipos de reiki, ele tem outras linhagens, assim, que não segue a linha dele, né? Que vem de outras escolas, assim, sabe? Tipo, eu vou fazer agora o reiki do Rodrigo, sabe? Aí eu fiz a minha linhagem, daí se eu iniciar alguém no reiki, a pessoa vai seguir a minha linhagem, ou então ela pode fazer a linhagem dela também, sabe? E daí agora tem vários tipos de reiki, assim, e aí as correntes são um pouco divididas, né? Porque tem gente que diz assim, não, é só o reiki do Mikao Usui que é o certo, que é o melhor, sabe? As outras linhagens não prestam, de porcaria, né? Que é uma coisa que eu não concordo. Sabe? Que pra mim tudo é a tua intenção de fazer o bem, né? Sabe? Só vai mudar o nome ali, que daí tem o Karuna Reiki, tem o Rainbow Reiki, sabe? Tem o Teramai Reiki, sabe? Mas tudo é o Reiki, sabe? Só muda dá um complemento, assim, sabe? Eles estudam outras coisas, assim, eles têm outros símbolos também para trabalhar com energia, sabe? Mas eu acho que o intuito de fazer o bem ali é o mesmo. Não é sabe? um padrão, mas é a mesma coisa, né? Porque daí assim, o Mikao Usui ele formou dois principais seguidores ali, que daí a última mestra de reiki ali que ele iniciou, que foi quem trouxe o reiki para o ocidente, né? Que foi quem iniciou o pessoal aqui, né? Mas ainda assim ficou uma coisa incompleta, sabe? Porque daí tu vê assim que a técnica, tem gente que aplica só com as mãos, né? Mas aí tem reikianos que aplicam só com os olhos, sabe? Ou tem uns que aplicam através de sopro, sabe? E isso aí, se tu faz um curso de reiki só, sabe? Se tu recebe só uma iniciação, tu não vai aprender tudo. Então por isso que é tão importante, assim, de tu pegar as outras linhagens também, assim, para aperfeiçoar mais a técnica, né? A maior referência do reiki aqui no Brasil, na minha opinião, é o Johnny DeCarne, que já escreveu vários livros sobre o assunto. E ele recebeu a iniciação aqui, mas ele foi no Japão, que ele queria receber lá, né, queria praticar com mestres de lá. Ele recebeu a iniciação na Índia, no Tibete, sabe? Então ele tem uma vasta bagagem de conhecimento, sabe? Porque ele pegou conhecimento de várias fontes diferentes, sabe? E aí ele fez uma compilação e criou a linhagem dele, né? Com os símbolos ali tudo, né? Ele é bem enfático, né? Ele escreveu muitos livros, né, sobre o assunto ali e para estudar é o cara que eu mais recomendo, né? Mas basicamente é isso, uma terapia de transmissão de energia, sabe?
que tem gente que pensa que é charlatanismo, sabe? Isso aí é enganação, é fraude. Mas não tem como enganar, porque assim, ó, tu fecha os olhos, assim, quando a pessoa chega perto ali com as mãos, tu já sente a energia, sabe? Tu vai sentir um calor em volta, e esse calor não tem como enganar, sabe? Tu não vai ficar pensando assim, mas o cara ligou o ar-condicionado, é por isso que tá esquentando ali a mão dele, sabe? Não, é uma coisa muito verdadeira. Coisa bem, eu vou pesquisar isso aí e tem que ter tá iniciado. Tu faz 3 níveis, né? Daí assim, aí depende da escola que tu pega, sabe? Tem mestres que eles dizem assim que tu fez o primeiro nível, tu tem que esperar pelo menos até os 21 dias, que foi o período que o Mikao Usui ficou meditando lá no Monte Kurama, para daí depois receber o segundo nível. Daí depois o segundo pro terceiro também, mais 21 dias, sabe? Tem outros que eles dizem assim, não, tem que esperar de 1 a 2 anos de um nível pro outro. Sabe? Então varia muito do mestre que tu pega. Sabe? E é uma coisa assim que tem que ter cuidado, sabe? Porque tu tá lidando com energia, né? E como é uma troca, tu acaba invadindo o campo energético do teu paciente, né? Não tem uma troca de energia entre tu e ele. Né? E no começo é melhor assim tu fazer os 21 dias assim, porque tu tá recebendo uma coisa nova no teu corpo, sabe? Um tipo de energia novo, né? Que o teu corpo até então não conhecia, né? Então vai um tempo até ele se adaptar, até se acostumar, né, com aquela energia ali, com o reiki ali circulando. Né? E se tu começar a aplicar antes disso, aí tu pode se contaminar. E aconteceu comigo, aconteceu umas 3 vezes já de me contaminar e tu sente, sabe? Energeticamente assim, tu sente uma coisa assim que tu fica ali prostrado, assim, sabe? Tu fica desanimado, assim, sabe? Deprimido, mas tu sabe que vai passar, sabe? Mas tu sabe que isso tá relacionado com energia, não é um estado emocional, sabe? É uma energia ruim ali que tu pegou, sabe? Sem querer. Então por isso que tem que ter prudência, né? Antes de aplicar, né? Tem que ter um pouco de sensatez, né? Porque é uma coisa séria, né? Uma coisa que pode ter. Troca de energia. Isso, pode ter contaminação. Tu pode contaminar o teu paciente também, né? Assim, na troca. Então, por isso que é uma coisa assim, tu tem que estar bem fisicamente, emocionalmente. Né? Por isso que, no meu caso, assim, os dias que eu bebia, eu já colocava assim, não. Se eu tiver alguém para aplicar reiki hoje, eu não vou aplicar. Porque hoje senão vai ali, a energia vai junto com o álcool ali, eu vou contaminar, né? Não dá, né? Isso é uma coisa séria. Tu tem que estar totalmente limpo para isso. E aí tu faz os 3 níveis, né? Depois eu sou nível 3 já. Depois o terceiro nível é o mestrado. O mestrado é quando tu quer iniciar outras pessoas no reiki. Daí aí tu vai ter que passar todo o teu conhecimento ali, né? Tu tem que saber bastante ali da história do reiki, tudo, os símbolos. E aí tu tem as sintonizações ali, né? Que a pessoa vai querer fazer o primeiro nível contigo. Então tu vai tem os pontos de pressão ali que tu vai ter que aplicar ali, sabe? Para abrir os canais para a pessoa se tornar um canal para receber o reiki para depois poder aplicar, né? Para se tornar um reikiano. Eu ainda não cheguei no mestrado ainda, né? Mas eu pretendo fazer futuramente ali porque é uma missão muito forte assim que a gente tem, né? Um compromisso assim de enviar luz, né? De iluminar as pessoas, assim, de ajudar da maneira que a gente pode. Né? Então, e quando tu acaba vendo os resultados, né? Quando a pessoa fala o que ela sentiu durante a sessão, é isso que é o que mais te motiva para seguir em frente, sabe? Eu já pensei em desistir várias vezes, mas quando eu vejo os bons resultados, assim, que eu vejo que o mundo está precisando, assim, de uma energia boa, uma energia positiva, né? Agora veio a pandemia ali que eu acho que serviu como um alerta, né, para o ser humano despertar um pouco espiritualmente e entender que ele não é uma ilha, que ele não pode viver isolado, sabe, que nós precisamos uns dos outros,
em qualquer sentido, né? E que a gente está aí para um poder evoluir junto com o outro, sabe? Mas não de querer puxar teu tapete, sabe? Não de te prejudicar, não te dizer assim, te estender a mão e te dizer, não, vem comigo que eu vou te dar uma força, eu vou te ajudar, sabe? E eu acho que a pandemia serviu para nivelar todo mundo, sabe? Para mostrar que todo mundo é igual, sabe? Não tem rico, pobre, preto, branco, homem, mulher, sabe? Todo mundo é ser humano e todo mundo está no mesmo patamar, sabe? E todos temos que aprender uns com os outros, sabe? Ninguém é tão autossuficiente ali que possa sobreviver completamente sozinho, sem a ajuda de ninguém, sabe? E aí o reiki para mim é uma ferramenta que vem só a somar para isso, sabe? Porque hoje em dia tem tantos casos assim de depressão, principalmente, né? Eu acho que o mal do século é a depressão, né? Então por que não chegar ali e não aplicar uma energia positiva ali para a pessoa poder melhorar, para a pessoa poder se sentir melhor ali, para poder enfrentar os problemas do dia a dia novamente, né? Então, eu acho que é uma ferramenta fantástica para isso, né? Sim, eu vou pesquisar mais, né? Agora estou sabendo o que é, né? Achei muito importante isso. Eu não sei se eu vou estudar isso, porque é uma coisa bem séria. Né? Eu vi com um amigo lá que ele quer estudar, ele quer saber sobre isso, achei muito interessante. E, né, podendo ajudar o seu próximo, né? Tu usa como uma ferramenta que ajuda o próximo, eu acho que é uma coisa ótima, né? Que tu tem o conhecimento e já tem a estrada trilhada e, né, se sente bem fazendo isso. Eu achei muito interessante isso, é um novo conhecimento que eu estou tendo, né, novo acesso ao conhecimento. E acho que você é uma pessoa muito massa mesmo, assim, com bastante ideia para compartilhar. E se a gente não... Vamos ter... é papo pro fim da vida aí, se começar a falar mesmo. Vamos ter mais oportunidades de poder conversar mais, né? Viemos aqui na íntegra, no bom humor, na boa simpatia, de poder passar uma mensagem para toda essa galera aí, né? E o mundo é bem melhor a gente sabendo administrar nosso momento de cara. Tivemos com nós nosso convidado especial, né? O quarto convidado especial, não estou lembrado, mas eu acho que é o quarto, sim, Rodrigo, né? Com diversas habilidades, né? Dizer superpoderes. Superpoderes. Se você quiser saber mais sobre o Rodrigo, dê uma olhada na descrição do vídeo aí, vai estar o link do canal dele, né? Chega, se inscreva no canal dele, dá uma força pro Rodrigo aí, porque juntos somos mais fortes. E se você está vendo até agora, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo e ativa o sininho. E ative o sininho. E tamo junto, né? Até uma próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.